Olá, amoras, olá, amores. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as contribuições de Karl Popper e Thomas Kuhn para a filosofia da ciência. Esses dois pensadores são do século XX. Karl Popper nasce em 1902, morre em 1994. Thomas Kuhn nasce 20 anos depois, em 1922, morre em 1996. Então, veja, são homens do século XX, né? Mais próximos de mim do que de vocês, e que pensaram a ciência quando ela estava assim na sua pujança, né? A ciência que saiu do século XIX, que entrou na física quântica, na física de partículas, né? Que entrou na teoria da relatividade. É nesse contexto que esses dois gigantes estão trabalhando. E eles têm contribuições interessantes na análise filosófica do que faz a ciência, ou seja, na tentativa de explicar, de fundamentar os critérios de validade dessas descobertas que são feitas com base empírica, né? É o que a filosofia está tentando fazer, dizer se realmente dá para validar o saber da ciência. E, embora os dois estejam trabalhando no mesmo objeto, existem diferenças. Eu vou apresentar aqui algumas das principais diferenças que há entre esses dois pensadores. Vamos começar por Karl Popper. A ideia principal do pensamento de Karl Popper é a ideia de falseabilidade, que ele vai apresentar em duas obras: O Progresso do Conhecimento Científico e A Lógica da Pesquisa Científica. São as duas obras principais em que ele apresenta essas ideias. Veja, Karl Popper está se afastando do positivismo lógico, que acredita que a ciência tem as verdades, enquanto a filosofia tem as discussões sobre o que se pode dizer. Karl Popper pensa que a ciência não tem exatamente as verdades, até porque a ciência, em muitos momentos, começa a sua investigação a partir de afirmações que ele chama que são científicas, que ele chama de metafísicas. Ele vai dizer que são declarações metafísicas. Por exemplo, a teoria dos homúnculos, né? Em algum tempo se acreditou que a concepção se dava porque o espermatozoide seria composto de pequenos homenzinhos e mulherzinhas, né, que se fixando no óvulo, se fixando no útero, fariam a gestação, né, e se desenvolveriam. Veja, é uma afirmação metafísica, no sentido que tirada da onde isso aqui, né, de uma pura elucubração, mas são afirmações que podem ser testadas, e foram testadas, e à medida em que foram sendo testadas, foram sendo provadas falsas. Então, Popper vai dizer, só pode ser considerada uma afirmação científica uma afirmação que pode ser falseada, ou seja, que pode ser provada falsa, que pode ser verificada. Se, ao fazer a afirmação, o cientista consegue, com experimentos, provar que ela é falsa, joia, era uma afirmação científica, apenas não chegou dentro daquilo que tinha sido proposto. Se, ao tentar falsear, ela aceita os experimentos, mas em todos os experimentos fica provado que aquela teoria é verdadeira, Popper diz, então nós temos aqui uma teoria
corroborada. Por que corroborada? Porque ele não acredita em verdades absolutas. Ele acredita que com o tempo, com o avanço do equipamento, com a melhora dos métodos, pode ser que se descubram falhas. E aí, na medida em que essas falhas são descobertas, a teoria vai melhorando. Então, Popper acredita num crescente, numa aproximação cada vez maior da descrição do que de fato acontece. Enquanto numa formulação não científica, fica difícil fazer este procedimento. Por exemplo, eu posso dizer que as crianças nascem porque Deus quer. Aí, meu amigo, não tem experiência que possa provar que eu estou errado. E se não tem experiência que possa provar que eu estou errado, diz Popper, então não é ciência. Entendam. Ele não está dizendo que ciência é aquilo que está provado que é errado. Ciência é toda afirmação que pode ser submetida às verificações. E se nas verificações eu não consigo provar que ela é falsa, então ela está válida, até que um dia se consiga provar que ela é incompleta, inconsistente, não dá conta do todo. Por isso ele vai dizer que todo o conhecimento científico é falível, é corrigível, é provisório. Esse é o caráter da falseabilidade da ciência. Um outro aspecto importante no pensamento de Popper é a negação que ele faz do indutivismo. Tem até a brincadeira, né, do peru indutivista, né? O peru desde que nasceu, às 6 da manhã e às 6 da noite era alimentado. Então o peru, dia após dia, foi testando isso, né? E dia após dia ele foi confirmando que todos os dias, às 6 da manhã, ele era alimentado, todos os dias, todas as noites, né? Às 6 horas, ele era alimentado. Até que um dia, no dia 25 de dezembro, o peru foi o alimento. Ou seja, o indutivismo do peru o fez pensar no dia 25 que ele ia ser alimentado às 6 da manhã e às 6 da noite. Nesse dia não aconteceu. O que é que Popper quer dizer com isso? Que a pura percepção do que está acontecendo não é suficiente para nos garantir o que vai acontecer em sequência. Na verdade, ele já está aí discutindo com David Hume, com aquela teoria da causalidade de David Hume. Quando David Hume diz que não é porque sempre tem acontecido que vai acontecer de novo. Karl Popper abraça essa tese de Hume, do século XVIII. E ele vai dizer o seguinte: por isso, podemos afirmar que toda a teoria é provisória. A gente está usando ela até enquanto ela funciona, né? Dentro dessa discussão, o Popper vai falar de como se dá o método hipotético dedutivo, né? Que ele chama de método científico, né? O método hipotético dedutivo. Todo mundo conhece essa sequência, né? O cientista observa, depois levanta teorias, levanta hipóteses, depois faz experimentações e depois cria as leis. Mas Popper chama a atenção para um detalhe. Quando o cientista observa, ele observa porque problematiza. E quando ele observa porque problematiza, ou seja, quando ele diz, né? Por que isso está acontecendo? Nesse momento, as hipóteses que ele levanta são hipóteses que não necessariamente têm a ver com a verdade. Então, não é que a hipótese faz a coisa, faz a ciência. E não é também que a experimentação faz a ciência.
Mas é nesse conjunto de hipótese, experimentação, confirmação de que aquela hipótese está certa ou confirmação de que aquela hipótese está errada, a falseabilidade, é aí nesse conjunto de procedimentos que se faz a ciência. Por esse motivo, ele vai dizer que existem ciências e pseudociências. O que são ciências para Popper? São essas atividades que propõem teorias, propõem leis que são provisórias e que resultam do teste que foi feito às hipóteses levantadas. Eu levanto a hipótese, eu testo para ver se ela é falsa, eu não consigo provar que ela é falsa, então ela está válida até que ela seja, ele vai chamar isso de teoria corroborada, portanto, provisória, portanto, aceita por enquanto na comunidade científica. Isso seria ciência. A química, a física, a biologia são ciências. Já a metafísica, a psicanálise, o marxismo, a homeopatia, para Karl Popper, não são ciências. Por quê? Porque ainda não se conhecem métodos capazes de provar que as hipóteses levantadas são falsas. E se eu não tenho como provar que são falsas, então se eu não tenho como tentar provar que são falsas, eu não tenho como garantir que são científicas. Ele não está dizendo que não são válidas, hein, gente? Ele está dizendo que não são científicas, não seguem o critério, né, do método hipotético dedutivo. Thomas Kuhn, pensando nessas coisas de Popper, vai dizer que a ciência não segue este linear desenvolvimento que seria constituído pelo levantamento de hipóteses que depois são ou não confirmadas pelas experimentações e que se tornam teorias corroboradas, válidas por enquanto. Para Kuhn, tem um elemento que não foi percebido por Popper. É o elemento da revolução. Kuhn vai dizer que a ciência não faz um processo linear de desenvolvimento, ou pelo menos não faz só isso, porque ela tem momentos que são de saltos qualitativos, saltos revolucionários. Na ideia de Thomas Kuhn, os cientistas trabalham sempre cercados por um paradigma, um conjunto de crenças, de normas, que não tem origem só na prática da ciência. Eles também têm influência social, histórica, psicológica, cultural. Tem todo um conjunto de influências que não são apenas uma questão de método. Tem também a questão da comunidade científica. Porque como a ciência trabalha com paradigmas, diz Thomas Kuhn, esses paradigmas se estabelecem na mente dos cientistas. E todo estudante, toda estudante de ciências, na verdade, aprende a fazer a ciência como ela já está determinada. Basta ver os laboratórios de ciência das escolas, né? Que é o primeiro passo de introdução, né? à ciência. Quem um dia vai ser cientista, né? Costuma despertar para a ciência no laboratório da escola. Às vezes, fazendo aquilo que já se faz, não fazendo coisas absolutamente revolucionárias, fazendo aquilo que já se faz. Então a ciência, como vai dizer, ela tem uma fase que é a fase da ciência normal. Essa fase da ciência normal, que ele chama de ciência rotineira,
tem todos os seus processos, seus métodos, seus esquemas, seus paradigmas, sua aceitação na comunidade científica. Mas à medida em que as pesquisas avançam, vão aparecendo furos, problemas, inconsistências, e isso vai criando uma espécie de crise. Esta crise gera a necessidade de novas respostas. Essas novas respostas podem suscitar o surgimento do que seria uma pré-ciência. O que seria essa pré-ciência? Seria o resultado de uma revolução dentro daquela ciência. Um exemplo disso é a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Durante 2000 anos, mais de 2000 anos, se acreditou que as teses de Aristóteles, depois de Ptolomeu, estavam corretas. A Terra estava no centro do universo e havia todo um aparato de considerações para afirmar isso. No entanto, nesses 2000 anos, já se havia percebido uma série de inconsistências. Só que a ciência normal estava tentando resolver dentro deste paradigma. Bom, a Terra está no centro do universo, isso aqui é certo. O resto é só a gente descobrir como. Até que Copérnico vem e, no meio dessa crise, começa uma pré-ciência. Um novo modo de fazer astronomia. E esse novo modo vai esbarrar nas dificuldades dos seus colegas. E aí, condiz que os cientistas usam pseudo-argumentações no momento de crise para fazer valer as suas teses, tanto os da ciência normal quanto os da ciência revolucionária. Eles vão usar argumentações. É mais elegante para o que está tentando construir uma nova tese, resolve problemas que vocês ainda não resolveram, para o que está tentando construir uma nova ciência. Enquanto os outros vão dizer, isso aí que você está fazendo é loucura, isso aí vai contra toda uma tradição, isso aí não é consistente. Então, essa briga é uma briga de egos, que Thomas Kuhn vai dizer. Veja os fatores históricos e sociológicos, né, envolvidos no processo, né, no progresso da ciência. Né? E, nesse sentido, Kuhn vai dizer que atualmente nós temos uma questão séria a resolver, que é a questão das ciências humanas e das ciências naturais. As ciências humanas têm métodos, têm modos de proceder que como inclusive diz, não podem ser comparados com os das ciências naturais. Ele vai chamar isso de incomensurabilidade. Não se pode comparar esses dois métodos, né? Porque as ciências humanas são interpretativas, enquanto as ciências naturais são solucionadoras. E nesse sentido, diz Kuhn, é provável que as ciências humanas estejam nessa fase de pré-ciência. E talvez por isso exista toda essa discussão sobre se as ciências humanas são ciências, não são ciências. Né? No currículo escolar você vê o lugar que tem as ciências humanas e o lugar que tem as ciências da natureza. Né? O que significa que, de fato, o paradigma, né, e as brigas de egos e as questões sociológicas estão presentes no conhecimento científico, como Kuhn tentou provar em suas teses. Espero ter colaborado com vocês no conhecimento dessas diferenças. Forte beijo, amoras. Forte beijo, amores. Tchau, tchau.